Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do dia 12 ao dia 18 de junho. Ai, seus lindos, como estamos? Como tá sendo de pré-dia dos namorados brasileiro? Como vocês estão com os afetos? Temos coisas sobre afeto para falar aqui, tá? Então estejam preparados para essas surpresinhas, mas eu avisei na semana passada, você que já sabe que o Clima Astrológico está de volta, sabe que eu falei que poderiam ter coisinhas de afeto rolando, pairando no ar, e essa semana a gente vai estar lidando com essas questões. Então, o que eu tenho para vocês nessa semana aqui? São 3 pontos que eu quero comentar, tá? Então, primeiro eu vou falar a parte mais técnica, né? O que tá rolando exatamente na semana, depois eu vou misturar tudo, tá? Então, assim, segunda-feira, gente, Mercúrio entra em Gêmeos. Isso é muito bom. São coisas que eu não costumo comentar no clima, né? Quando que muda de signo e tal. Mas, pelo fato de que Mercúrio estava travado aí há semanas, vocês bem sabem. Mercúrio retrógrado, daí teve aquela quadratura para Saturno, ficou travada no céu. Teve não, ainda está tendo, né? Mas já tá aliviando. Então a gente teve essa influência pairando tudo por muito tempo. Então os nossos processos estavam todos travados. Processos intelectuais, processos de comunicação, funções burocráticas, tecnológicas e de dados e informações, né? Tanto no sentido tangível, né, as máquinas, vamos dizer assim, como também mental. A gente estava meio lerdo e também como se fosse um cansaço mental mesmo, uma fadiga. Então, muitos de vocês experienciaram isso e isso está cada vez mais passando, vamos dizer assim, e o fato de que Mercúrio estava em Touro estava travando também o nosso intelecto, porque Touro é mais prático, pragmático e lento. Agora, segunda-feira, gente, Mercúrio entra em Gêmeos, então uau, né? Tá em domicílio, tá num lugar que ele tá muito confortável, então saindo de uma vaca lerda pastando para 2 seres insanos, né? Os gêmeos. Então, o processo intelectual começa a abrir aí de forma significativa. E no final da semana, que é o dia 18, gente, o Mercúrio sai da sombra. A sombra são os graus onde ele retrogradou. Então a gente chama de sombra esse lugar onde ele estava. Sombra não no sentido negativo, não, nada a ver. É realmente só aonde ele passou pela retrogradação. Então a partir de sábado, domingo, assim, deslizando pelo mundo intelectual. Aí os projetos que tem a ver com mente, intelecto, tico e teco, que eu gosto de falar, eles vão estar com tudo. Então, o Sol tá em Gêmeos, né? Vênus vai entrar em Gêmeos na semana que vem, então a gente vai ter um dinamismo acontecendo com certeza, tá? Então, cada vez mais a coisa vai se desembaraçar, tá? Então a gente já começa essa semana mais ligeiro, legal. Aí o que tem na sequência terça-feira a gente tem uma lua cheia, então isso não é no dia, né? A gente tem uma coisa que tá se aproximando. Deixa eu só falar os dados da lua cheia, depois a gente comenta melhor. Lua cheia em Sagitário, no dia 14 de junho, 8h51 da manhã, horário de Brasília, né, gente? 23 graus de Sagitário. Sempre falo, olha lá no teu mapa, onde você tem 23 graus de Sagitário, que casa astrológica é essa? Porque é essa casa que vai ser chamada para ser olhada. Um aspecto de culminação, coisas chegando, né, à sua finalização, ao seu ápice, à sua conclusão. Então, temos essa casa astrológica enfatizada no mapa. Por exemplo, na minha casa 11, então tenho certeza que coisas que tem a ver com grupos de pessoas, networking, coletivo, né, vão estar mais ativadas para mim, por exemplo. Então, ai, Tiffany, eu não sei fazer isso. Eu sempre deixo no link aqui do meu clima astrológico a série que eu fiz sobre as luas, como fazer seu mapa astral, como achar isso, como identificar a casa, o que cada casa significa. É só entrar aqui no link que tá lá tudo bonitinho, explicadinho para você ir acompanhando as luas aqui comigo e conseguindo realmente entender ela pro teu mapa astral, que é o mais importante, tá, gente? Então daqui a pouco a gente já vai falar dessa lua. Então segunda, Mercúrio entra em Gêmeos, terça-feira tem esse ápice de lua cheia. E ai, gente, a sensação que me dá, tá? De que alívio. Porque o Sagitário, ele também fala, ele é um signo muito de expansão, de positividade, sem noção, né? A gente sabe. Mas aquela coisa, né, de positividade mesmo, né, regido por Júpiter, e dá a sensação de abriram os limites, né, que a gente tava, vão dar aquela derretida e os horizontes vão se abrir. Então a sensação que eu tenho nessa semana é uma sensação de que o que a gente estava sentindo que estava tudo travado, tudo enrolado, começa
a diluir, começa a soltar, parece que, ai, aquela vaga abre, aquele convite aparece, sabe? Então essa é a sensação que me dá essa semana que aparece aqui. Então a gente tem sim bastante coisa positiva nessa semana rolando, tá? Daí no dia 15, que é a parte mais desafiadora, é a parte do afetivo, tá? Fica exato no dia 15, lembrando, tudo que eu tô falando aqui permeia a semana toda, mas tô falando no dia que fica exato. Marte vai fazer conjunção com Quirón, tá? Então aqui, isso eu vou amarrar com o dia 18, que é o sábado, a Vênus fazendo uma quadratura para Saturno, tá? Então vamos entender esse enrosco. Então a gente tem uma comunicação fluindo bem, a gente tem convites, oportunidades, abertura de campo, muito legal, então a gente está empolgado com isso. Então tem esse horizonte aberto aí. A lua cheia, ela vai falar bastante dessa questão Sagitário, porém, ela vai fazer uma quadratura T com Netuno, o que não é de todo mal, tá? O que me passa é uma sensação, junto com o que eu acabei de falar de positividade, com a possibilidade de sonhar, de imaginar, de querer dar aquela escapadinha na vida, tipo assim, vou ali num barzinho com os amigos, vou sair ali para ir para um parque, conversar com alguém, enfim, vamos viajar num fim de semana, dá aquela sensação de eu preciso pegar leve, eu preciso agora ir abrir. E a vida não é só trabalho, foco, relacionamento, sabe? Coisas que a gente vai atingindo. A vida também é o fluir, é o curtir mesmo, tá? Então essa lua cheia, ela me chama mais para essa energia de acessar o lado de curtir, simplesmente pelo bel prazer. Vai lá, vai fazer suas coisas, vai, né, conversar com pessoas novas. Netuno sempre chama para a questão mais intuitiva, criativa, de espiritualidade e adora um escapismo, né? Uma cervejinha, uma droguinha. O Netuno, ele tem essa, né, de gostar de sair do concreto aqui, né? Ele tem esse chamado, assim, né? Mas é excelente, por exemplo, eu quero conectar com o mar, então você vai pro mar, de repente você recebe uma inspiração, né? Abre os horizontes, vou fazer uma viagem nessa semana, no fim de semana, e aquilo abre um campo dentro de você, por quê? Porque você sai do seu cotidiano e vai pegar novas ideias, novas sensações, então isso fica muito favorecido. Então, da forma que é possível para cada um de vocês, vai tentar sair um pouco da caixa, vai tentar pegar essas ideias novas, principalmente com o fato de que Mercúrio tá acabando, né, o espaço sombra dele, então ele vai começar a andar por novos horizontes, então você intui alguma coisa, aquilo vai pro teu intelecto e aquilo expande a mente. É aqui que eu decidi, eu olhei umas fotos, olha que lugar interessante, eu vou marcar uma viagem para fazer, né, por ali. Então é mais abrir esse campo aí de possibilidades, porque a gente tá cansado, né, de coisas puxadas, porque o intelecto, ele tava muito travado nos últimos tempos, então é como se precisasse de umas férias, assim, do momento que a gente fala assim, deixa eu pensar em outras coisas, tá? E dentro desse relaxar pode surgir a inspiração, uma ideia mais otimista que vai te levar ao lugar onde você quer chegar, tá? Então se abram para esse campo do nada, do não fazer, do se inspirar, do relaxar, do pintar. Cada pessoa sabe, né, o que funciona, vai fazer uma caminhada que seja para arejar a mente, sabe? Então essa lua cheia, ela chama muito para isso, para dar uma curtida, para dar uma relaxada. Qual é mais o contexto, então? Então, se a gente tem a parte da comunicação começando a fluir já legal. Sagitário, signo que fala de expansão de sabedoria, buscar conhecimentos novos, então excelente para fazer um curso de fim de semana, nessa semana da lua cheia, né? Curso de fim de semana, um retiro de fim de semana para você aprender yoga, pintura, sei lá, tá? Então, isso tá muito favorecido nesse momento. E dentro desse processo, pode ser que surjam aí alguns afetivos. E quando eu posso pensar em afetivo para algumas pessoas e eu posso simplesmente pensar em questões de masculino e feminino para outras pessoas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está pensando em Vênus e Marte, a gente está pensando em Vênus e Marte juntos, a gente pensa muito em encontros, tá? Então a gente pensa naquela questão da química, da conexão, né? Vênus e Marte tem essa energia da atração e da conexão mesmo, sexual, afetiva. Legal.
e não importa a orientação, tá? É só o nosso masculino e o nosso feminino conectando e buscando. Então, algumas pessoas já estão namorando, outras pessoas estão solteiras, outras pessoas estão em crise, outras não, e cada um tem uma situação. O que importa não é o que vai acontecer quando você encontra a pessoa, quando vocês estão juntos, tá? O aspecto que permeia essa semana é um aspecto de feridas internas que podem ser projetadas no outro, porque é só isso que a gente faz na vida, tá? Projetar nossas questões nos outros. Não tem nada muito a ver com o que o outro faz, mas muito mais como você tem questões que vão brotando quando você está em relação, tá? Então, no dia 15, né, que é a quarta-feira, que fica exata essa conjunção de Marte com Quirón, Marte tá em Áries, gente. A gente tá com energia agora pegando fogo e eu já, né, abro um parênteses aqui dizendo pra vocês que, cara, até fim de junho é agora, gente. Essa lua cheia chama pra ação, pra atitude, pro espairecer. Nesse relaxamento é que vocês vão encontrar ideias que daí vão pôr tudo em movimento. Então, até a lua nova em Câncer tem muito movimento. Eu quero que vocês aproveitem. Não é a hora de ficar olhando pro teto, tá? É pra buscar inspiração, para fazer as coisas com mais assertividade e ação. Não é a hora de ficar, o Marte em Peixe já passou, que era lezer, em só ficar lá o dia inteiro olhando e conectando com a espiritualidade. Não, agora peguei coisa da espiritualidade, preciso pôr em ação depois do período que a gente ficou de castigo, entre aspas, com o Mercúrio retrógrado em Touro. Então, já que a gente conectou da espiritualidade, da inspiração, viu se funcionava ou não funcionava, agora a gente tá cada vez mais nesse movimento de ação, tá? Só que qual é a pedra no caminho? Que não é uma pedra, mas é um ponto, um obstáculo necessário aqui. É masculino, o Marte, perdão, ele fala muito do nosso masculino, da nossa capacidade de iniciativa, da nossa atitude, né? Vou para algum lugar, e como que é o teu guerreiro, né? Então, se Marte vai encontrar com Quirón, pode ser que algumas pessoas sintam, principalmente se você está com isso enfatizado no seu mapa, você vai encontrar alguma ferida em relação ao masculino. Então, de repente, você é homem, tem um conflito com o seu chefe, ou você é mulher, tem um conflito com o seu chefe, tem um conflito com o teu irmão. Então, muitas vezes, o masculino, que é o teu masculino dentro, vai encontrar um masculino fora, e às vezes é até uma mulher que você vai encontrar do lado de fora, mas que vibra muito a energia do masculino, então não importa muito, né, o formato da pessoa, quero dizer, mas é muito mais assim, será que eu sei colocar limites? Será que eu sei ir atrás do que eu quero? Ou será que eu sou medroso, acuado, eu acho que o mundo vai vir contra mim? Ou eu sou capaz de ir atrás do que eu quero com assertividade, com energia, com iniciativa? Então tem gente que tem um masculino muito ferido, muito complicado. A pessoa, ela não tem coragem de ir atrás do que quer, ela prefere ficar passiva, ela ressente pessoas que têm essa energia de atitude, né? Então eu não sei em que ponto que você tá aí do teu masculino, mas o importante é que a nossa capacidade de nos defender quando somos atacados, né? E também de ir atrás do que a gente quer esteja bem elaborada e equilibrada. Aí depende muito também, né, como você lida com isso, como é o Marte do teu mapa natal, né? Eu tenho Marte em Escorpião, gente. Cuidado. Marte em Escorpião, gente, é o inferno na minha vida. Mentira, eu amo. Muito decidido, né? Muito laser, assim. Então tem gente que tem o Marte em Peixes, né? Então é a pessoa mais intuitiva, mais passiva, mais relax, né? Mas não importa. O que importa é que podem surgir questões que ecoem as suas questões mal trabalhadas no teu mapa astral em relação ao teu Marte, por exemplo. Tá? Então essas são coisas que podem surgir. Então lembra que sempre o outro vai ser um espelho, uma projeção para questões tuas, o que não quer dizer que a pessoa não está fazendo nada de errado. Aí o teu Marte vem no sentido de defesa. Então se alguém chega e cruza os limites e impõe e fala alguma coisa, talvez o teu limite não estava muito bem estabelecido, principalmente energeticamente, né? Então o nosso Marte é aquele que vai falar assim: ei, você não pode falar assim comigo. Eu não permito isso, né? A gente que tem que dar as regras, tá, gente? No mundo, eu dou as minhas regras energeticamente e, né, verbalmente. Você não pode falar assim comigo. Eu nunca te dei essa liberdade. A gente não pode aceitar, entendeu? A gente tem que entender o que queremos receber. E aí é você quem permite ou não permite que pessoas negativas entrem no seu campo. Então o Marte, ele serve para a raiva. Quando aparece
no nosso campo energético, né? Ela é assim, um alarme de, peraí, alguém cruzou um limite meu e eu preciso me defender, tá? Então, você não precisa ser passivo-agressivo, você não precisa ficar ressentido daquilo, você tem que aprender a ser assertivo e falar, ei, não permito isso, não gosto disso, isso me fere, isso me faz mal. Só que para chegar nesse ponto de inteligência emocional, gente, demora. Eu nem sempre fui assim, né, gente? Não nasci perfeita que nem eu sou hoje. Então, amores, é isso. É através dos conflitos, é através dessas questões que vão aparecendo nos céus que surgem coisas externas que são para trabalhar as nossas questões internas, né? Para ir lapidando, né, o nosso potencial, tá? Então, observem como vocês lidam com isso. E tem gente que é o oposto, né? Que é estourado, que quer mandar em todo mundo, que não tem noção, que é autoritário pra caramba, aquele autoritário bem negativo, sabe? Então, quem sabe você não é um desses que também precisa amenizar, né? Deixar as pessoas também se expressarem e não querer passar que nem um trator em cima de todo mundo. Só você sabe em que lado do teu Marte você tá. Aquele Marte que nem existe ou aquele Marte sem noção, né? Que tá cortando cabeça de todo mundo no caminho. Então, isso é importante de vocês refletirem. Então, se a gente tem esse masculino sendo olhado, o feminino também tá? Que é no final da semana, que é no sábado, dia 18, fica exato o aspecto de Vênus em quadratura com Saturno, que também não favorece, tá, gente, que o emocional, que o afetivo, que o prazer, que a autoestima esteja bem vividos. Eu falei que no sábado anterior, no último clima astrológico, né, que a gente ia ter a Vênus em conjunção com o Urano. Agora a gente tem a Vênus em quadratura com Saturno. Então, o fogo no rabo que vocês estavam lá, tá? Agora é assim, e aí? E as consequências, né, dessas atitudes doidas que você teve ou não? Ou aquele frisson e agora você tem um balde de água fria? Então, pode haver aí algum tipo de obstáculo no caminho ou questões de autoestima para ser olhada. Então, essa semana tá perfeita para que surjam questões de o quanto eu me amo, me respeito e me honro, e o quanto eu também defendo esse lugar tão especial que eu trabalhei dentro de mim, e só deixo pessoas que têm a ver com a mesma vibração que a minha entrar no meu campo, né? Isso dentro de relações, fora de relações, em relações afetivas, em relações de trabalho, em qualquer coisa. Autoestima, valor próprio, quanto que, né, eu sei me colocar no mundo de maneira positiva e o quanto eu me defendo, me trabalho, né? Então, me cuido, me nutro e me defendo, me protejo e também honro o que eu preciso e vou atrás do que eu quero, tá? Então, pensa que tudo isso pode dar uma mega DR que tá excelente, porque se surgir DR, o lance aqui de comunicação já tá melhor, já tá mais estruturado, então vocês podem conseguir avançar nessas DRs, né, gente? Quem não sabe o que é DR, tem gente que não conhece esse termo, né? É discussão de relação. Então isso pode surgir não só no afetivo, né? No trabalho, na família. Então é perfeito que, se surgirem questões, conversem, sejam maduros, aprendam a se comunicar. Eu não gostei, eu fiquei ofendido, será que a gente pode mudar? A gente não vai mudar todo mundo, tá, gente? A gente não vai conseguir mudar as pessoas do mundo para que elas honrem o que a gente precisa. Não, claro que não. Mas comunicar aquilo que te faz bem ou te faz mal, gente, é, assim, um avanço na vida a gente conseguir comunicar isso para as pessoas. Então é importante, porque as pessoas não leem mentes. Ai, você que tá achando que todo mundo lê mente, mas como ela fala assim comigo? Não sei o que. Cara, às vezes a pessoa fala assim com você porque é assim que ela foi criada e todo mundo na família dela fala daquele jeito, que pra você é um absurdo, pra ela é normal, natural, né? Então, você tem que comunicar pra aquela pessoa que o jeito que ela fala com você é ofensivo e ela às vezes nem sabe disso. Aí ela vai ter a oportunidade de talvez maneirar um pouco a conversa com você, ou simplesmente honrar, que você mesma honrar que você precisa de certos tipos de comunicação e atitude dos outros, tá, gente? Isso é muito, muito importante. Não guardem as mágoas, não guardem os ressentimentos, fiquem, né, revivendo isso na mente de vocês. Se comuniquem de maneira positiva. Comunicação, aprendam a se comunicar de maneira positiva e não só ofendida, dodói, porque daí realmente a comunicação não consegue chegar no ponto que ela precisa chegar, tá? Então eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu já falei até demais. Aproveitem essa lua cheia, muita coisa vai rolar. Aproveitem para se comunicar, para pôr todos os pingos nos is,
fazer todas as DRs, aproveitem, tenham um excelente fim de semana e uma ótima semana. E eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!